A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que está no livro de Salmos, de número 29, verso 2, que diz: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da tua santidade. Nós vamos ver que nesse salmo, o escritor Davi, o rei Davi, ele é um hino de... ele vai estar aqui escrevendo um hino de louvor, que retrata toda a majestade e a soberania de Deus, por meio, na imagem de uma tempestade violenta. Então, a principal mensagem é que o poder supremo da natureza, ele pertence a Deus, cujas vozes, quando ele diz, porque essas vozes, ela expressa, é expressada em trovões, em raios. Então, essa voz, ela governa o universo, e culmina em força e paz para o seu povo. Vamos ver no verso 1 e no verso 2, quando ele diz: Tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Nós vamos ver aqui um reconhecimento celestial. Davi, que ele convida os seres celestiais, os anjos, a tributarem glória e força ao Senhor. Nós vamos ver nesses versos ele exaltando o nome do Senhor. O nome de Deus, Yahvé, ele é repetido diversas vezes, para enfatizar que a adoração pertence exclusivamente a Ele. Então, é um chamado para adoração. E nós também somos chamados para adorar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que dos versos 3 ao verso 9, ele vai comparar aqui a voz de Deus como um trovão, como um vento, isso no meio de uma tempestade, quando ele diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, o Sirion como um garrote selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu tempo, todos dizem glória. Nós vamos ver que quando ele fala da voz de Deus no meio da tempestade, ele fala sobre também o poder sobre as águas. Então, o estrondo dos trovões sobre o mar, ele é descrito como a voz de Deus em ação. Demonstra o quanto o nosso Senhor, o seu poder, a sua majestade, o quanto o Senhor, no meio de uma tempestade, que ele está olhando, que ele está observando ali, Davi, ele está vendo o poder de Deus, está vendo o quanto o Senhor tem o controle da natureza, de todas as coisas. A força da tempestade, quando ele diz lá, quebra grandes árvores, como ele diz lá, como os cedros do Líbano, e ela faz a terra tremer. Então isso simboliza, isso o melhor, é simbolizado pela repetição exata de 7 vezes da frase, a voz do Senhor. Então, ele está mostrando aqui uma força incontrolável, uma força que ninguém pode conter, que ninguém consegue segurar. A força do vento, a força da tempestade. Então, Davi está reconhecendo aqui a voz do Senhor no meio da tempestade. Outro contexto, é um contexto histórico, é que na época,
os povos vizinhos, eles adoravam a Baal, que era considerado ali o deus da chuva e da tempestade. Então o Salmo ele corrige essa visão ao declarar que o controle absoluto da natureza é de Deus. Se eles faziam ofertas a Baal, né, faziam oferenda para amenizar a tempestade, para que viesse até mesmo a chuva, né? Quando a tempestade ele estava e destruía tudo, Davi ele está contemplando isso, está dizendo que a voz do Senhor é o Senhor que controla tudo, que tem o controle absoluto de todas as coisas. Era uma forma também de, de falar, de mostrar, aos ouvintes, a todos, que o Senhor ele tem o controle de todas as coisas, não é o Deus, não era Baal, não é nenhuma outra entidade. Diante da manifestação do Criador, né, ecoou no santuário o clamor de louvor, né, uma resposta lá do templo, né, como se fosse todos unidos, dando glória, né, glorificando ao Senhor. Soberania e bênção, nós vamos ver no versículo 10 e 11, no verso 10 e 11, quando ele vai encerrar, né, dizendo ali: o Senhor está entronizado sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa seu povo com paz. Né? Então, ele fala aqui do reinado eterno, que Deus está assentado sobre o dilúvio e governa como rei para todo sempre. E a promessa final é que o mesmo Deus, né, poderoso, que comanda as tempestades, é quem concede força e bênção da paz ao seu povo. Então, que nesse dia nós possamos engrandecer o nome do Senhor e contemplar na criação, contemplar, né, na chuva, no vento, na tempestade, né, como o Senhor, ele realmente tem o controle de todas as coisas. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no teu coração. Fique com essa palavra.